departamento de homens dessa igreja. Parabéns pelo culto. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, trouxe a sua Bíblia, abra comigo no segundo livro dos Reis. Capítulo é o de número 6 do departamento. Segundo livro de Reis, parabéns. Capítulo de número 6, pela vida de vocês. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, trouxe a sua Bíblia, compartilhar comigo no segundo livro dos Reis. Capítulo de número 6 de Reis diz assim: capítulo de número 6, os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para os reis. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, número 6, e construamos o lugar em que habitemos. Respondeu ele, e disse a Eliseu: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou uma madeira, o lançou ali e fez o ferro flutuar. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Quero pedir que, por gentileza, toda a igreja em uma só voz, se você quiser acompanhar pelo telão, repita o verso de número 5, verso de número 5 ao som do 3. 1, 2, 3. E sucedeu que, e o tomou. Quero pedir que, por gentileza, toda a igreja em uma só voz, se você quiser acompanhar pelo telão, repita o verso de número 5. Ele era de número 5 ao som do 3. 1, pela 2, 3. Muito obrigado. E sucedeu que, falando ao nosso coração, nos dando uma boa palavra. Queridos, eu estava pela manhã na nossa igreja sede, e quando eu cheguei no hotel, eu fui tirar um período de meditação na palavra de Deus, e o Senhor me trouxe este texto no coração. E a partir daquele momento ele veio de uma forma muito intensa, e eu sinto de compartilhar com vocês o direcionamento que Deus tem colocado no meu coração. O texto de 2 Reis, capítulo 6, é um texto bastante conhecido, mas é um texto que vem com uma resposta de Deus para o nosso coração. É bem verdade que a Bíblia diz que os dias passam e passam de uma forma ligeira. A Bíblia diz que o tempo passa. Eu preciso só de retorno, que vocês tiraram aqui em cima. Som, vamos lá? A gente já chega. Som, perfeito. E é interessante que quando você lê a Bíblia Sagrada, você percebe que os dias passam e passam de uma forma muito rápida. Hoje nós estamos aqui, amanhã os nossos filhos estarão aqui, fazendo exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje, porque tudo é muito rápido, o tempo passa, a vida passa e nós precisamos aproveitar. Então, do berço ao túmulo, precisamos aproveitar esse intervalo da vida e fazer tudo com muito amor, com muito carinho, com muita excelência. E é claro que falar sobre Eliseu é preciso pontuar um homem chamado Elias, um homem que viveu profundas experiências com Deus, que teve experiências gloriosas, e quando você lê a Bíblia Sagrada, você percebe a referência que Elias foi, a referência que Elias é, e o quanto este personagem bíblico é importante para nós. Mas um dia o tempo dele vai encerrar. E quando o tempo dele encerra, vem um novo tempo e vem o tempo de Eliseu. E a maior dificuldade de Eliseu é dar continuidade no trabalho que foi feito por Elias. Porque se você vai suceder alguém que não fez nada, que não faz nada, e
se você tomar posse e não fazer nada, automaticamente você já empatou. Agora imagina você suceder alguém que tem história, que viveu profundas experiências com Deus. Assim estava a condição de Eliseu, mas Deus estava com ele, e este trabalho vai crescendo. Eliseu vai tendo experiências profundas com Deus também, e uma das coisas que chama a atenção é que ele vai dar continuidade a um trabalho. Que trabalho é esse? Feito por Elias, uma escola de profetas, um ambiente onde eles se reuniam para ouvir, aprender a palavra de Deus. E a prova de que Deus estava com Eliseu é que aquela escola começa a vivenciar um grande crescimento. O que cresce é o número de pessoas, o espaço é o mesmo, mas as pessoas começaram a se aglomerar, interessados em ouvir a palavra de Deus. E falando nesta temática de crescimento, você está sentado sobre uma poltrona de uma forma muito confortável, como eu estava também. Porque uma poltrona que foi projetada para uma pessoa está sendo utilizada por uma pessoa. Se duas pessoas utilizarem a mesma poltrona que foi projetada para uma, o que era conforto vai tornar-se um desconforto. Então aquela escola que era tão confortável começa a passar por um processo de crescimento. E nesse crescimento é natural que venha um desconforto. Por quê? É mais ou menos assim. Um levanta os pés, outro coloca os pés no lugar e começa a ter aquela aglomeração na escola de profetas. Alguém tem uma brilhante ideia, um plano, planejamento, projeto de crescimento. Porque quando eu começo a viver algum estreito da minha vida, eu tenho duas opções. Primeira opção, faço alguma coisa para sair desse desconforto ou me acostumo a viver no estreito. Algumas pessoas, quando passam por algumas adversidades da vida, criam cenários para sair desse problema. Outras pessoas vão se acostumando. Essa dor já não me incomoda mais, já aprendi a conviver com ela. Mas aqui, lendo o texto, parece que eles não estão tão acomodados. Eles querem ver acontecer e querem que o projeto de crescimento flua. Alguém tem uma brilhante ideia. Vamos até o homem de Deus e apresentamos ao homem de Deus a problemática que nós estamos enfrentando. E qual que é a problemática? O lugar é estreito. Se aproximaram de Eliseu e apresentaram uma crítica. Eu tenho o direito de criticar? Sim, desde que eu tenha a solução para a crítica que eu estou apresentando. Eles apresentaram. Eliseu, o lugar que nós estamos é estreito demais. Te apresentamos um problema, mas nós temos uma solução. E qual é a solução? O Senhor nos permite descer ao Jordão. Nós vamos descer ao Jordão, e quando nós estivermos descendo ao Jordão, o plano de crescimento é: nós vamos cortar madeira, e quanto mais madeira a gente cortar, mais a gente consegue ampliar a casa. Então qual que é o projeto? Sair do estreito, projeto de crescimento, projeto de avanço, projeto perfeito. Alguém vai até o homem de Deus e apresenta isso. Quando foi apresentado, o homem de Deus deu a autorização, porque é muito importante você ter alguém do seu lado que possa lhe dar a orientação. Então é sempre bom, diante de qualquer projeto, eu procurar alguém que tenha muito mais do que eu para que possa me orientar. Porque o tipo de mesa que você se assenta vai determinar o lugar que você quer chegar. Se você anda com alguém que é visionário, você se torna uma pessoa visionária. Se você anda com alguém que ama a igreja, que ama culto, que ama a palavra, você vai se tornar um igrejeiro. Se você anda com alguém que não ama as coisas de Deus, a tendência é eu me esfriar para aquilo que é espiritual. Então, nesse episódio agora, eles apresentaram isso, e o homem de Deus autorizou: vocês podem descer ao Jordão para cortar madeira. Alguém disse: já que o homem de Deus nos
nos permitiu ir, por que nós não convidamos para estar conosco nesse projeto também? Só a presença dele já vai ser muito importante para nós. Alguém pode pontuar, mas a vida é muito corrida, mas não, a gente tem, vamos lutar pelo sim. Convidaram um homem de Deus e de prontidão, Eliseu decidiu a estar com eles nesse projeto de crescimento. Agora eles vão executar um trabalho, porque projeto é projeto, e tem gente que projeta muito e acaba agindo pouco. Eles têm uma determinação, mas uma determinação sem uma ação vai se tornar apenas uma intenção. Eu preciso orar, mas eu preciso agir. Eles têm um projeto, estão descendo para o campo de trabalho. Só que para cada tipo de trabalho existe uma ferramenta que precisa ser utilizada. Você é profissional em uma área e dentro da área que você vai exercendo com excelência, você sabe a ferramenta que você utiliza. Para um construtor, ele tem a ferramenta que vai utilizar. Para quem trabalha no ramo de beleza, tem as ferramentas que são utilizadas. Então, para todo tipo de trabalho, há uma ferramenta que vai ser utilizada. E no texto, se vão cortar madeira, vão precisar de que ferramenta? Um machado. Todos no mesmo plano, todos na mesma visão, todos no mesmo projeto, descendo para cortar madeira. Quem tem a sua ferramenta, pega a sua ferramenta e desce para o campo de trabalho. Mas no meio daqueles jovens, existe alguém que quer participar do projeto, que quer crescer, que quer prosperar, que quer contribuir, mas ele tem um problema. Qual é o problema? Ele não tem a ferramenta. Se eu não tenho a ferramenta, o que é que eu faço? Me acomodo dentro da minha deficiência, porque ninguém é 100% funcional. Todo mundo tem a sua eficiência e a sua deficiência. E a pior deficiência de alguém é não perceber a eficiência que ele tem. E esse menino entendeu. Eu não tenho uma ferramenta, mas eu quero trabalhar. E se eu vou descer para o campo de trabalho, eu preciso de uma ferramenta. Eu vou pedir emprestado. É pecado emprestar? Não, desde que eu tenha a responsabilidade para devolver aquilo que eu estou emprestando. Perfeito. Ele pega a ferramenta. Quando ele vai descer para o campo de trabalho, ele desce com uma responsabilidade. A ferramenta não é minha, a ferramenta é emprestada. E ele desce. Início do projeto, tudo é muito perfeito, ninguém vê problema, ninguém vê adversidade, ninguém vê crise existencial, porque no início, em tudo e em todas as coisas, tudo se torna mais prazeroso. Se você perceber, uma das frases hoje cantada no louvor, falava sobre retornar ao primeiro amor. E é tão interessante isso, porque de fato no início, tudo é muito maravilhoso. Lembra o primeiro trabalho que você conseguiu? Você levantava 5 horas da manhã, sabendo que você entraria às 7 da manhã. Tomava seu banho, passava a roupa, deixava tudo dobrado na beira da cama. Depois que você foi se acostumando com o trabalho, entra às 7, acorda às 6h50, toma um café até 6h55 e por um milagre, 6h58 você está batendo o ponto para poder entrar. Por quê? Você se acostuma com aquilo, isso é normal. No início eu não vejo desafio, no início eu não vejo intempérie negativa, no início eu não vejo nenhuma problemática, porque eu estou envolvido dentro de um projeto, eu quero crescer, eu quero avançar, custe o que custar. Mas com o passar do tempo, parece que a gente vai se acostumando com essa vida que a gente um dia sonhou e a gente vai deixando de ser aquilo que a gente é. Eles descem, todo mundo está trabalhando, todo mundo está empenhado. Enquanto eles estão trabalhando, talvez entre eles, comungando, sorrindo, cantando, um falando com o outro, e de repente no meio do grupo dos trabalhadores, surgiu-se um grito: ai meu Senhor! Quando ouve este grito, alguém pode pensar: será que é um trabalhador que viveu com um acidente de trabalho, não soube administrar a ferramenta que ele tinha e acabou se cortando, um ferimento auto-infligido,
um acidente de trabalho. Não, o problema não era que aquela ferramenta gerou uma cicatriz ou machucado no trabalhador. Quando ele grita, ai meu Senhor, porque era emprestado, ele percebe que no meio do processo de trabalho, que no meio do processo de crescimento, que no meio do projeto de evoluir, de avançar, alguma coisa aconteceu, a vida ali pregou uma peça. O que ocorre? A ponta do machado, o ferro se desencaixa do corpo da madeira e vai cair na água. E é tão interessante que poderia ser de qualquer outro trabalhador, mas justamente de quem havia emprestado a ferramenta, é que a ferramenta se quebra. E nesse momento veio o desespero, porque ele logo vai pensar, eu estou aqui embaixo cortando madeira, mas quando eu voltar para cima, eu vou ter que devolver a ferramenta inteira, e eu não vou poder dar desculpa por aquilo que eu perdi. Então ele se desespera, e quando ele grita, ai meu Senhor, porque era emprestado, o homem de Deus se apresenta. O homem de Deus se apresenta e vai fazer a ele uma pergunta: onde caiu? Se o homem de Deus fez essa pergunta, não faria sentido lá no final do texto, ele cortar uma madeira, lançar sobre a água para o ferro flutuar. Mas quando Eliseu faz esta pergunta, onde caiu? Ele faz de uma forma intencional, para que o trabalhador entenda qual foi o lugar que ele perdeu a ferramenta de trabalho. É uma espécie de retrospectiva. Eu preciso olhar para entender o lugar que eu perdi, aquilo que não poderia estar perdido. A grande questão é, que utilidade tem agora o machado? Porque um machado tem corpo, mas a ponta do machado está na água. Que utilidade tem o corpo se ele perde a cabeça? Que utilidade tem o corpo dentro da igreja se a minha cabeça está fora dela? Que utilidade tem um corpo agora se eu perdi algumas coisas que eu não poderia perder? E o Senhor já está dando um direcionamento para alguém que aqui está, porque Jesus te trouxe para este ambiente para lhe dizer: eu lhe dei uma ferramenta, eu lhe emprestei algo, e isso não pertence a você, e um dia você vai ter que voltar para cima para devolver a ferramenta que foi emprestada. E a questão é, que utilidade agora está tendo alguma coisa se eu estou incompleto? Pastor, eu estou no culto, mas estou preocupado com algumas coisas que eu tenho que resolver amanhã, ou no decorrer da semana. Pastor, eu vim para o culto, mas estou preocupado com aluguel, estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Eu vim para o culto, mas eu estou preocupado com meus filhos que estão lá. O seu corpo pode estar aqui, mas a sua cabeça pode estar em outro lugar, e você não vai conseguir resolver. Estando aqui, você não consegue resolver os problemas que estão lá, mas se você estiver completo, se você estiver completa aqui, corpo aqui, mente aqui, coração aqui, vivendo o que esse ambiente proporciona, o Deus que está aqui é poderoso para resolver os problemas que estão lá. É a de cruz adorando aqui e Deus dando livramento lá. É você adorando aqui e Deus colocando as mãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua história. Eu não sei se você crê, acredita, recebe em palavra profética, mas nós somos assembleanos, nós não gostamos de bagunça, mas amamos o poder e a presença de Deus. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, esta semana será surpreendente para a sua vida, para a sua casa, pelo poder do sangue de Jesus. Você crê nesta palavra? Você confirma esta palavra? Assim está. Mas a questão é, como está o seu coração? Como está o seu coração? Como você está? Porque eu estou pregando e falando com alguém que tinha um projeto de crescimento na vida.
Eu estou dizendo para alguém que tinha entusiasmo para algumas coisas e até mesmo para as coisas de Deus. Porque no início você estava dedicado, dedicada, totalmente focado, mas o tempo foi passando, algumas coisas aconteceram na sua vida, eu não sei o que é, mas o Espírito de Deus que me dá a palavra, ministra no seu coração, e ela vai remoendo em você, dizendo, eu estou entendendo aquilo que Deus está falando, porque tem cultos que Deus decide entrar no teu coração, e dizer, marquei essa noite para poder falar com você, dizer que eu tenho saudade de você, que eu conto com você, e que eu não quero você incompleto, eu quero você completo, da forma em que você era, porque eu lhe dei uma ferramenta. Agora vem cá, o trabalhador forçou a mente para entender, foi mais ou menos nessa direção, que eu perdi a ferramenta que eu não poderia ter perdido. E onde é que você perdeu aquilo que foi emprestado para você? Onde você foi perdendo aquela graça? Onde você foi perdendo aquele entusiasmo para estar na igreja? Onde você foi perdendo aquela, eu estou sentindo Deus aqui, aquela esperança de chegar às 5 horas da tarde e dizer assim, não vejo a hora de ir para o culto? Onde é que você perdeu aquela esperança, que quando alguém começava a cantar, você já estava derramando as suas lágrimas e falando com Deus? Porque agora você começou a crescer, e nesse processo de crescimento, você começou a selecionar algumas coisas da sua vida. Quem vai cantar? Se o louvor for perfeito, eu vou adorar. Quem vai pregar? Dependendo da pregação eu adoro, dependendo da pregação não adoro. Entenda uma coisa, a torneira não tem utilidade nenhuma. Torneira só tem importância quando a água passa por ela. Não é quem canta, não é quem prega, não é quem ensina, é o seu coração que tem que estar completo para viver o que Deus está proporcionando a você. Agora tem um porém. Ele está vivendo esse cenário, está desesperado. Ele está desesperado porque eu perdi a ferramenta. Como é que você vai vivendo quando você percebe que está perdendo coisas que não é para perder? O problema não é perder, o problema não é se perder, porque isso é normal. Eu posso me perder numa rua, mas se eu entendo que aquela não é a direção, eu procuro o retorno mais próximo e volto para a direção que eu preciso estar. Ele demonstrou desespero quando ele perdeu a ferramenta. E tem gente que nem se importa, tá bom, se eu perder o culto hoje, semana que vem eu volto e adoro de novo. Se não der hoje, a semana que vem vai dar. Não perca movimento. Se você está sentindo que você está ficando incompleto, tenha coragem de gritar, ai meu Senhor, porque isso é emprestado. Quando você entrar nesse ambiente, quando você entrar dentro desta casa, entre com o coração aberto, voluntário para receber o que Deus está mandando para você, porque esse lugar não é um lugar qualquer, este lugar é a casa do Deus vivo, e nesse lugar vidas são transformadas. O garoto diz, meu Senhor, era emprestado, onde caiu? Você entendeu? Sim, Senhor, eu sei onde eu caí. Onde é que você perdeu a ferramenta? Foi no relacionamento que não era para ter, foi em algo que não era para ter visto, foi em acordo que não era para ser fechado. Perdeu a sua ferramenta por falta de dinheiro ou pelo excesso dele, eu não sei. Você sabe onde está a problemática da sua vida. Eu estou falando para alguém que era para estar despontado nas áreas da sua vida, mas você está deixando tudo para trás. Existe uma procrastinação, você está deixando tudo para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu volto a cantar, amanhã eu volto para o ministério, amanhã eu volto a exercer, amanhã eu vou fazendo. E nesse negócio de amanhã, a vida está passando, você está perdendo a ferramenta. Você está no estreito, a tua casa está no estreito, porque a ferramenta está incompleta. Esse estreito que a gente vive de vez em quando na nossa vida, não é Deus pesando a mão, e nem tampouco o diabo atacando, porque tem coisas da minha vida que eu estou perdendo
permitindo, porque para sair do estreito lá em cima, a minha ferramenta pode estar completa. Esta prova que está te amassando, você não está entendendo, é o teu chamado te chamando, é Deus dizendo para você: eu não vou te perder, e para não te perder eu te amasso. Eu não vou te perder, mas para não te perder eu vou apertar você. Mas essa noite, se você entender o que Deus está dizendo, porque isso aqui não é mensagem decorada de pregador, o Espírito de Deus falou comigo, e eu venho aqui dizer para alguém: hoje é o dia da ferramenta voltar a ser completa sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu finalizo. Onde caiu, ele mostra a direção. Só que agora ele entende: eu não posso mais fazer, eu perdi a ferramenta e eu não vejo mais. O homem de Deus diz: tranquilize o coração, eu estou com você. Você não está só no meio desta batalha, você não está só no meio desta problemática. Eu estou contigo e vim para te ajudar. Ele pega uma madeira, o profeta, ele joga sobre a água, e quando ele joga sobre a água, a Bíblia diz que a ponta do machado, o ferro começa a flutuar. Aquilo que estava lá embaixo começa a voltar na visão daquele garoto que havia perdido. E eu vejo alguém que aqui está. Pode ser que essa mensagem não seja para 99 pessoas, mas alguém que aqui está, que entrou nesta noite, neste lugar, e Deus está dizendo: você vai voltar a visualizar a ferramenta de novo, porque hoje eu vou fazer a ferramenta flutuar. Quando aquele menino percebeu a ferramenta flutuando, ele disse: essa ferramenta é minha. O homem de Deus diz: levanta, estenda a tua mão e pega, porque a ferramenta flutuando não depende de você, depende de uma excelência maior. E essa noite o Senhor vai fazer flutuar os dons que você foi deixando pela beira do caminho, a frieza que foi tentando dominar o seu coração. Tem gente aqui cheio de dom, tem gente cheio de habilidade, tem gente que Deus te deu uma graça especial e você encostou essa graça, mas hoje não tem jeito. Esse dom está dizendo para você: eu vou voltar contigo para a sua casa. Você vai voltar a ter visão espiritual, vai voltar a cantar pela madrugada, vai voltar a ter visão espiritual. Essa semana você vai procurar a liderança da tua igreja, dizer: pastor, eu estava parado, mas agora eu quero voltar, eu vou voltar. E com a sua decisão, a sua casa vai viver o sobrenatural. Eu sinto uma graça de Deus envolvendo aqui e falando com alguém. O menino levantou, estendeu a sua mão e pegou o machado e disse: agora vai ser completo. Quando a ferramenta está completa, ele entende: agora eu preciso voltar para o campo de trabalho, porque existe uma escola trazendo para nós, existe uma casa, existe um filho, existe um casamento, existe uma empresa, existe alguma coisa que está no estreito, porque a tua ferramenta estava incompleta. Para esse lugar sair do estreito, depende da sua mão de obra no Jordão, mas agora a sua ferramenta está completa. Agora vai ter trabalho, e vai ter trabalho com intensidade. Tua casa vai sair do estreito, tua empresa, teu trabalho vai sair do estreito, porque você vai assumir a sua posição e vai viver o que Deus tem projetado para você, espiritualmente falando. Se você completar o seu machado e a gente sair trabalhando essa semana em cruzeiro novo ou cruzeiro velho, vai ter desmatamento, porque vai ter um batalhão
batalhão de gente saindo daqui e dizendo: agora eu vou trabalhar. Viu o líder do círculo de oração? Prepara para ver algumas irmãs que estavam paradas, chegando no dia de ensaio. Gente que nem vindo mais estava vindo, agora vai voltar. Pela oração vai vir aqui com você. Você vai ver gente agindo de uma forma diferente. Tem gente que vem para a igreja e fica procurando um Nemo, que nem ventilador dentro do culto. Vai perceber que vai ter alguma coisa diferente. Vai ter gente que nem adorava do seu lado, e agora você vai dizer: será que tem visitante? É visitante não, é quem estava parado e parada que vai voltar a ser o que era. Quando você entrar por essa porta, você vai entrar para adorar com intensidade. Está cantando em tudo a harpa, você está dando glória a Deus. Tem alguém saudando, você está dando glória a Deus. Ai pastor, mas glória a Deus, para que tudo isso? Pode dar glória a Deus à vontade. As nossas formações acadêmicas, os nossos anéis e diploma, eles ficam para fora da igreja. Aqui dentro é o lugar que você entra para se derramar. Quem vai para a chuva, vai para molhar. Quem vai para a fogueira, vai para queimar. Quem vem no domingo na Decruz, vem para receber poder e presença de Deus. Pastor, quem sentou do meu lado não gosta de glória a Deus. Aí o problema é dela que sentou no lugar errado. Aí o problema é dele que sentou no lugar errado. Porque você veio para adorar. E nesta noite o Senhor está dizendo: me adore aqui, porque eu vou movimentar as coisas ao teu favor. Na tua adoração eu vou abrir porta essa semana. Na tua adoração eu vou te dar um novo contrato. Na sua adoração eu salvo a tua casa, a tua família e a tua história. Com a permissão do pastor, coloque-se de pé, por favor, onde você está. Permita, pastor. Pode orar? Pode orar? Camachúria. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar. Por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém pode me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Agora eu quero falar com você. Jesus não está prometendo para você essa noite dinheiro, ouro ou prata.
Jesus quer ter um encontro com você que diz: pastor, eu já fui melhor para o reino de Deus. Eu não estou conseguindo mais ser como eu era. Eu já orei mais. Eu já fui mais intenso para as coisas de Deus. E hoje, pastor, tudo que eu quero é voltar a ser como eu era. Você tem coragem? Do que, pastor? De sair do teu lugar e vir na frente desse altar dizendo: eu poderia estar melhor, mas não estou. Tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem. Coragem. Camachoracandarai. Eu sinto, pastor, uma graça. Eu sinto, obreiros, eu sinto Deus nesse ambiente. Demutri camacheia. Delamachondaramai. Pastor, nem em línguas estranhas eu consigo falar mais. Sai do teu lugar, venha na frente desse altar, meu filho. Você tem dom, você tem chamado. Você está parando de ser quem você era. Você está parando por quê? Porque alguém falou, porque alguém se levantou, por crise financeira, por crises existenciais. Não é para parar. Quem te emprestou a ferramenta, quer ela de volta hoje. Eu não insisto, mas se você está nesse altar, se você está na igreja, na nave da igreja, e diz: pastor, essa mensagem foi para mim, eu preciso voltar a ser como era. Saia do teu lugar e venha na frente desse altar. Há uma unção de renovo que vai vir sobre alguém. Venha, venha. Volte a cantar cânticos espirituais. Volte a ser cheia como você era. Hoje vai voltar para a palma das mãos a ferramenta. Abra suas mãos em posição de receber. Quando Deus lhe chamou, Deus conhecia a tua força, mas conhecia a tua fraqueza. Quando Deus te chamou, não foi apenas pelos seus méritos. Deus conhecia você e conhece na íntegra. Mas eu te dei. Tem gente que ora para ter e não tem, mas você tem, porque eu te dei, sem você fazer nenhum esforço. Você foi privilegiada. Você foi privilegiado. Alguém que trocaria toda a sua fortuna para ter aquilo que eu te dei. Mas eu te conheço. E esta noite, esta ferramenta que estava incompleta vai voltar a ser completa. E numa velocidade muito rápida, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida e da sua história. Agora você não pede nada, a única coisa que você vai fazer é o que, pastor? Render adoração a Deus. Por um minuto, ninguém pede nada, a não ser glória a Deus e aleluia. Por um minuto você vai levantar as suas mãos aos céus agora, e por um minuto você vai abrir a sua boca para adorar. Você moço, você moça, você menino, menina, obreiro, obreira, você membro congregado ou visitante, por um minuto agora, a De Cruz não pede nada, por um minuto é só adoração, e após esse minuto de adoração, sinta a graça de Deus abraçando a tua vida. Adore a Jesus agora. Adore a Jesus agora. Adore a Jesus agora. Não economize, glória a Deus. Recarregue a bateria agora para a semana. Adore isso, um minuto de adoração. Um minuto
minuto de adoração. Você está sendo alcançado aqui. Se alguém nos vendo pela internet, essa graça deste culto, que visite a sua casa agora. Receba renovo de Deus agora. Receba cânticos espirituais. Volte a falar em línguas. Receba o meu renovo. Receba o meu poder. Receba a minha graça. Receba o meu abraço. Receba o meu abraço. Receba o meu abraço. Receba o meu abraço. Renovo. Renovo. O que eu quero é renovo. Para te sentir de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo. Se você tem esta comunhão, um homem procure um homem, uma mulher procure uma mulher, mas se você puder, dê um abraço em alguém agora, profetize alguma coisa para ele ou para ela. Abrace alguém e ministre o renovo de Deus sobre a vida desta pessoa. Quando você abraçar alguém, sinta o Espírito de Deus te abraçando.
que a chama continue acesa. A cana trilhada não se quebrará e nem se apagará o pavio em que fumega. Eu já vou retornar o microfone ao nosso pastor. Nós oramos por todos que aqui estão, mas eu preciso perguntar algo específico. Existe alguém que está no meio desta multidão, ou alguém que está aí na nave desta igreja? Eu não sei quais foram os motivos, mas você sabe. Eu não sei o que fez você se afastar da igreja, mas só existe um caminho, e o teu sucesso não depende das tuas habilidades, da tua sabedoria. O último lugar que um afastado quer estar é dentro da igreja. Quando ele entra, a alma está gritando, e é só por desencargo de consciência, para Jesus mudar a sua vida, a sua história e a sua trajetória. Porque você continuar vindo para o culto, ouvindo os louvores, simpatizando com o ambiente de culto, não é suficiente. Jesus quer te dar uma festa, e Ele quer que você tenha uma vida plena e feliz. Só que para isso, você precisa tomar uma decisão. E não sou eu, não sou o pastor que vai decidir por você. A sua vitória, o seu sucesso, a sua felicidade está na sua decisão. E eu quero perguntar: alguém que está entre nós, que diz: pastor, eu me afastei. Se alguém nesta condição, dê um sinal com as suas mãos. Jesus quer transformar a sua vida e sua história. É por desencargo. Pastor, eu preciso voltar para Jesus essa noite, para que a minha vida seja transformada. Sem a sua decisão, vai continuar sendo estreito lá. Depende de você. Pela última vez eu pergunto: alguém que está entre nós afastado ou afastado da igreja, dê um sinal com as suas mãos. Se não há ninguém, glória a Deus por isso. Alguém que diz: pastor, eu nunca aceitei a Jesus. Eu venho para a igreja, eu gosto do culto, mas nunca tomei uma decisão. E você entende que essa noite é a noite propícia. Alguém nesta condição, a oportunidade é feita e dada. Cabe a você. Não é por força e por violência. Se não há ninguém, glória a Deus por isso. E se há alguém, que Deus lhe dê uma nova oportunidade. Porque até o término desse culto, o que foi entregado no altar, o altar entregou para você. Da porta para fora, a responsabilidade é sua. Se você puder, glorifique ao Senhor. Vocês que estão aqui, retorne ao seu lugar com as mãos em posse desta ferramenta, e um bom trabalho. Meu pastor, muito obrigado pelo carinho. O Senhor me perdoe os minutos que passou. Todos os obreiros, Deus abençoe. Até uma próxima. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o nome